agradecidos, né, por mais um dia que Papai do Céu está nos concedendo e por mais um dia de aula, tá? Nossa aula de português, nós faremos uma correção, duas correções, que nós temos duas atividades sem corrigir. Deu uma acumulada boa, né, esses dias que a prova ficou um pouquinho distante, mas Tia Ziza passou mais uma atividade aí de português e a prova já tinha passado uma semana passada, sexta-feira. Então nós temos atividade sexta para corrigir e atividade terça, ok? Mas antes de começarmos nossa correção, vamos orar? Pedir ao Papai do Céu proteção e bênção para esse dia e para essa aula. Oremos. Jesus querido, agradecidos porque o Senhor está presente ao nosso lado em todos os momentos. Com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas o Senhor nos fortalece, que na Tua palavra nos diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Então nos dê esperança, Jesus, nos alegra, nos anima em saber que o Senhor está conosco e que nada de mal nos acontece. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. A primeira correção, meus amores, nós faremos, lembra do assuntinho, né, que a Pro ensinou, recordou, né, que você já sabia sobre artigos definidos, artigos indefinidos. Então nós vamos começar aí a correção, e além de artigos, né, as atividades também iam falando sobre verbos, sílaba tônica, era uma apanhada, assim, de uma revisão para a gente revisar um pouquinho dessas atividades aí. Vamos começar com a página 8. Acredito que você já pegou o livro, né? Se não, dá uma pausa aí, corre lá e pega pra gente começar a correção. Vamos lá? De acordo com a autora do poema, o poema é aquele, né? Voltar lá pra gente recordar. As paredes têm ouvidos, né? Então, é baseado ainda nesse poema, nesse texto. Então, de acordo com esse poema, qual é a forma mais usada para compartilhar a sabedoria dos provérbios no dia a dia? Leia o verso a seguir e assinale a resposta certa. O verso é: os provérbios estão na boca do povo. Então, qual é o desenho aí que corresponde a essa frase? É a letra D. Muito bem, letra D. Observe os provérbios abaixo e responda. A vaca vai para o brejo, boa asa voa em qualquer vento, os provérbios andam na boca do povo. Desses 3 provérbios aí você vê que tem 3 verbos em destaque. O verbo vai, voa e andam. Então, letra A. As palavras destacadas indicam o quê? A Pro diz que são verbos. Então, verbos indicam uma ação. Em que tempo essas ações acontecem? Está no presente, passado ou futuro? Ó, vai, voa e andam. Estão no presente. Letra C. Quais nomes estão combinando com os versos abaixo? Escreva. Vaca, vai. Paredes, tem. Asa, voa. Provérbios, andam, né? Então, são essas palavras aí que combinam com esses verbos que tem aí. Vai, voa, tem e andam. Questão 10. Complete as ideias dos provérbios a seguir. Letra A. Não se cutuca onça com vara curta. B. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Letra C. Em boca fechada não entra mosquito. Letra D. Deus ajuda quem cedo madruga. E letra E. De grão em grão, a galinha enche o papo. Você já ouviu alguém falando desses provérbios? É um pouco conhecido, mas não sei se você já ouviu, né? Porque ultimamente nessa geração de hoje, essas coisas estão ficando para trás, né? Questão 11. Vamos lá? Reescreva os provérbios acrescentando os verbos no quadro abaixo. Aí tem 4 verbos. É, sai, tem e enganam. Letra A. O barato caro. Qual é a palavra, qual o verbo que você vai encaixar nessa frase para a frase
ficar melhor. O barato caro. Aí você vai encaixar o verbo sai, que vai ficar o barato sai caro. B. As aparências. Qual verbo você vai acrescentar aí? Engana. Então a frase você vai escrever: as aparências enganam. Escreva a frase completa, tá? Não coloca só o verbo na frente não, que depois talvez você não entende. Letra C. Filho de peixe, peixinho. Acrescenta aí o verbo é. Filho de peixe, peixinho, é. E letra D. Mentira, perna curta. Você vai acrescentar o verbo tem. Mentira tem perna curta, né? Então, mais 4 provérbios aí que estão na boca do povo. Questão 12. Escreva outros provérbios no espaço abaixo e pinte conforme indicado na legenda. Então, você ia escrever outros verbos, né? Porque já tem um. Aí tem: Deus ajuda quem cedo madruga. E aí estão destacados de azul os verbos, ou seja, as ações, e de amarelo os nomes que combinam com o verbo. Então, aí na primeira frase, no primeiro provérbio, que é Deus ajuda quem cedo madruga, quem é o verbo? Ajuda, né? Já está pintado aí, então não tem erro. Qual o nome que combina com o verbo? Deus, né? Porque Deus é quem ajuda, certo? Aí você iria escrever outros provérbios e identificar o verbo e o nome que combina com o verbo. Por exemplo, se você colocasse assim: uma andorinha sozinha não faz verão. Então, quem é o verbo nessa frase? Né? O verbo aí é faz e o nome que combina com ela, né, é andorinha. Questão 3. No verso, o dito popular é invento. A palavra em destaque indica o quê? A palavra em destaque aí está o ó. Essa palavra indica o quê? Indica que o dito popular é algo conhecido para quem fala no poema. A resposta certa é a letra A. Questão 14. Leia os versos abaixo e responda. Os provérbios andam na boca do povo e o dito popular é invento. Aí tem os e o. As palavras em destaque se referem a quê? Aos nomes, né? Aos substantivos. Isso aí. Virando a página 10, tem aí a questão 16. No texto da página 4, aquele texto lá, as paredes têm ouvidos, você iria fazer o seguinte: circular os versos que apresentam artigos. Quais são os artigos? O, a, os e as. E uma, uns e umas. Esses são os artigos definidos e indefinidos. Nós vimos na aula anterior. Isso você ia circular. Letra B você ia grifar, passar um traço nos nomes, ou seja, nos substantivos que os acompanham. Então, lá no texto, os nomes que substituem os artigos, tem no primeiro tem provérbios, os provérbios. Você ia circular os e passar um traço em provérbios, tá? Bem aqui, os provérbios. Circula os e um traço em provérbios. O dito, do mesmo jeito, né? Então, você iria fazer isso aí. Questão 17. Complete os versos para preencher a cruzadinha. Número 1. Aí, no número 1, mas ouvido, inventado. 2. Levar a vaca para o brejo, quando dá tudo errado. 3. Boa asa voa com qualquer vento. 4. Não é ouvido de gente. 5. Os provérbios andam na boca do povo. 6. O dito popular é invento.
Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. O dito popular não é lido ao pé da letra, corrido. Então, com essas palavras que você iria completar a frase e preencher a cruzadinha. Página 11. Pinte as sílabas tônicas das palavras da cruzadinha. Então, as palavras que você preencheu a cruzadinha, você iria pintar a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba forte, que você fala forte, tá certo? Que você fala mais alto. A gente costuma falar assim, ó, chama pela palavra, a palavra que ficar mais, a sílaba que você falar mais, dá aquele tom mais alto, que é a sílaba tônica. E as palavras que você usou aqui, por exemplo, né? Tem inventado, inventado, a palavra que você fala, dá aquela, fala um pouquinho mais, fica mais falando nela, olha, inventado. Então é a sílaba tônica, então você circular, aliás, circular não, pintar a sílaba tônica. Então inventado, sílaba tônica é o tá. E tinha outra palavra, brejo. Ó, o bre, você dá mais aquela ênfase. Brejo. Então, a sílaba tônica é o bre. Vento. Então, vem é a sílaba tônica. Ouvido. Ouvir. Povo. Povo. Fala cada palavra. Deixa eu não perder tempo aqui falando tudo, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Cada palavrinha aí você fala e descobre qual é a sílaba tônica. 19. O que você percebeu quanto ao uso da letra O nas palavras da cruzadinha? Converse com os colegas e com o professor, escreva o que você descobriu. Lógico, né? Você só está aí ouvindo a pro, nem pode conversar. Mas converse com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E o que você percebeu aí ao som da letra O? Na realidade, aí a letra O representa também o som U, né? Tem o som U. Né, na sílaba átomo final. Pesquise e escreva outras palavras que terminam com a letra O. Aí você vai pesquisar outras palavras para escrever aí na questão 20. Agora analise com os colegas o som do O nas palavras pesquisadas e escreva no espaço abaixo que você descobriu. Mesma coisa, né? Que o som O no final tem a letra O no final tem o som U, né? Carro, ó, tudo você fala, escreve com O, mas tem som U. Carro, ouvido, sino, né? Qualquer palavra que você pesquisar que é escrita com o som é U no final da palavra. Por isso que às vezes a gente confunde, né? Quer escrever um U, por isso a gente tem que analisar essa ortografia aí para distinguir se é O ou U. Beleza, galerinha? O texto não tem como a Pro corrigir, porque você escreveu pessoalmente, individualmente. E aí só quando alguns que enviaram que a Pro corrigiu, ou quando você entregar o livro para eu verificar a sua escrita, né, a sua imaginação, os poemas, os provérbios que você pesquisou e escreveu. Lembrando, galerinha, muitos não responderam os provérbios que a Pro colocou lá no sistema. E você sabia que vale ponto? Vale 2 pontinhos para você. Então, você que ainda não respondeu, você precisa responder e enviar lá mesmo no sistema, para que eu possa estar conferindo. Muito bem. Então, nós temos mais uma correção. Está um pouco cansativo, não tá? Mas a gente precisa, e você precisa avaliar se você está conseguindo responder. Parabéns para que até aqui você está fazendo suas atividades. E se estiver acertando, parabéns mesmo, tá, galera? Agora vamos para a atividade de terça-feira. Terça-feira a atividade era você ler, aí na página 13, esse verbete aí que vem do dicionário, né, o significado da palavra popular. E aí, após ter lido, nós vamos corrigir as questões baseadas sobre esse verbete. Esse texto é um
verbete, a Pró já falou. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo é informar o significado de uma palavra. Onde encontramos textos com essa finalidade? Onde é que nós encontramos? Em dicionários, em enciclopédia, né? Indique o público para quem foi escrito esse dicionário. Foi escrito para quem? Para estudantes, para juvenis. Não foi para crianças bem pequenas, não, que eles ainda não têm acesso a esse tipo de dicionário grande, né, com esses significados de palavras. Escreva um parágrafo explicando por que você assinalou essas respostas, né? Então, aí você escreveu um parágrafo explicando por que você colocou juvenis, colocou estudantes. Na realidade, são eles, né, quem utilizam para pesquisa, para entender melhor o significado das palavras. 26. Analise o significado da palavra popular no texto e responda. Letra A. Quais recursos são usados para apresentar os diferentes significados desta palavra? Quais foram os recursos aí utilizados? Né? Eles estão aí numerados, né? Você pode observar lá na página 13, você pode ver que eles estão numerados e apresentam conceitos resumidos e exemplos com frases para contextualizar aí os respectivos significados. Bem, de acordo com o texto, a palavra deve ter dado origem à palavra. De acordo com o texto, que palavra deve ter dado origem à palavra popular? Qual foi a palavra assim, que deu origem? Popular é derivado da palavra povo, né? Povo, popular, certo? Quais outras palavras pertencem à mesma família de popular? Que outras palavras você colocou aí? População, popularidade, popularizar, certo? Questão 27. Estabeleça a relação entre os dois grupos de frases a seguir de tal modo que o sentido da primeira corresponda exatamente ao sentido da segunda. No primeiro quadro, o folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. Então, qual é a frase que dá sentido a esse texto? A segunda frase aí, né, que diz que ditados populares também revelam conhecimentos culturais. No segundo quadro, o apoio popular, campanhas, tem reunido pessoas nas ruas. Qual frase que dá sentido a essa outra? Terceira frase, a assistência popular do governo se revela nas pesquisas eleitorais. Terceiro quadro, o candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular. Então, qual o sentido que dá para essa frase? O futuro presidente do país alertou que tomará medidas populares. E o último quadro diz: populares reclamam da falta de respeito de alguns motoristas. A frase que dá sentido a essa é a primeira, né? Na praça ocorria uma manifestação. Populares protestaram contra a corrupção. Então a sequência aí ficou 4, 1, 2, 3. Ok? Última página da nossa atividade de português dessa semana é a página 16, onde você ia investigar, ou seja, você ia pesquisar. Você sabia que existem alguns tipos de verbete? As enciclopédias, por exemplo, apresentam informações organizadas em verbetes. Pesquise sobre os tipos de verbetes, comparando diferentes dicionários e enciclopédias. Depois, registre o que você descobriu. Então, você ia fazer uma pesquisa sobre o dicionário, sobre a enciclopédia, e aí na letra A você ia escrever quais são as diferenças entre os verbetes de dicionário e enciclopédia, tá? Vou deixar para que você faça a sua conclusão, você conclui aí quais são as diferenças para você escrever no dicionário e enciclopédia. Letra B. Em quais situações as pessoas recorrem ao dicionário e à enciclopédia? Quais são as situações que a pessoa corre e vai fazer uma pesquisa no dicionário? E quando é que ela vai na enciclopédia, hein? Geralmente no dicionário, né? Um estudante, quando está precisando ver o significado de uma palavra, corre lá no dicionário, né?
E geralmente na enciclopédia, eu pesquiso na enciclopédia, quando vou fazer uma pesquisa escolar de um determinado tema, né? Dicionário são palavras e tema, assim, a gente vai na enciclopédia. Na letra C, ao investigar diferentes dicionários, marque o que você encontrou. Aí você ia marcar, né, pessoal, você vai marcar o que você encontrou na sua investigação aí. Escolha o verbete que você encontrou nessa pesquisa e preencha a ficha abaixo. Então, você escolheu uma palavra do dicionário que você encontrou, e colocar aí a palavra, o nome do dicionário consultado, qual foi o nome, foi Aurélio, foi Ilustrado, qual o nome, qual o público leitor desse tipo de dicionário que você pesquisou, o significado da palavra e exemplos de situações de uso dessa palavra. Tudo baseado na palavra que você encontrou no dicionário. Ok, meu bem? Cansou? Respira. Acabou nossa correção de português. Temos duas fichas de leitura, né? Que você fez aí, uma foi sexta e a outra terça. Se não me falha a memória, porque a prova não tem nenhuma ficha de leitura em mãos, eu acredito que nós fizemos aí a ficha delas. Se você estiver atrasado, cuidado, tá? Acelera aí a sua leitura, coloca em dia e preencha a ficha delas. Porque essa semana, esse final de semana, você vai ler e preencher a ficha 11. Viu, galerinha? Precisamos acelerar aí. O dia de prova tá chegando. E nós precisamos dar conta do recado que nós temos. Beleza? Beijão, fique com Deus e até a próxima aula de português.